Glória a Deus. Isaías 53, versículo 1. Quem deu crédito à nossa pregação? Pergunta, né? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o seu despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos
transgressores intercede. Diga glória a Deus. Glória ao Cordeiro. E glorifica ao Cordeiro em Jesus. Diga glória, glória, glória. Santo, santo, santo é o Cordeiro. Fala o nosso coração, meu Senhor. O teu desejo abre nosso peito. Amém? Graças a Deus. Vamos sentar. Glória ao Cordeiro. Então, Isaías aqui, inspirado pelo Espírito Santo, está profetizando o sofrimento do Senhor que ele iria ter futuramente. E do jeito que ele profetizou, que o Espírito Santo falou, muitos milênios depois, mais de milênios, aconteceu. Do mesmo jeito que o Senhor falou, assim aconteceu. Então, irmãos, do mesmo jeito que o Senhor falar, irá acontecer. Amém? Irá abençoar, estender o braço para abençoar, como também para castigar. Aqui ele fala muitas coisas. Ele diz aqui no 11: são as 36 profecias aqui, mas ele diz aqui no 11: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento, o meu servo. O justo justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Então ele está falando do trabalho, do sofrimento que o Senhor teve, Que os crentes também têm que passar pelas mesmas coisas, só que de uma forma menor, claramente, mas tem que passar, tem que passar as coisas, tem que lutar. Aqui o Senhor fala muito aqui, que ele estava debilitado, cansado, mas mesmo assim não parava de orar, de curar, de pregar, de falar as coisas, de obedecer ao Pai, dias e dias e noites, andando. E hoje as pessoas não querem fazer nenhum tipo de esforço, irmão, para ir para a igreja. Nenhum tipo. Nenhum tipo. Então, resumindo aqui, são muitas coisas, mais do que o Espírito Santo quer falar. É sobre o trabalho do Senhor, que ele verá o resultado e ficará satisfeito e justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Então o Senhor ficará satisfeito com a sua recompensa, com o seu trabalho, Trabalhou bastante. E ali estava numa situação, que ninguém queria ficar perto dele, que um sofrimento grande. Era desprezado, os homens desprezavam ele, muito mais. Mas depois de tanto sofrimento atroz, Isaías já há muito tempo já estava dizendo que ele iria ver
o resultado do seu trabalho, do seu esforço, da sua dor, do abandono, de todo o mal que ele passou e ainda passa, mas ele está satisfeito com o resultado que ele está alcançando, está feliz com o pesar do trabalho grande e árduo que teve na cruz, né? E que ainda tem. E na verdade teve desde que nasceu aqui até a sua morte horrível. A morte foi o pior que o Senhor passou, mas desde cedo aqui nesse mundo ele passou aperreios. Foi odiado. Ele era uma criança, um jovem, uma pessoa diferente. Então o diabo se levantou muito contra ele, mas Jesus perseverou. E da cruz, que foi o pior, porque ele chorou, né? Lágrimas de sangue, o suor de sangue, porque era a dor muito grande que ia cair de todo ser humano em cima dele. Mas mesmo assim, ele suportou e foi até o fim e pediu que o Pai os perdoasse. E ali há poder no seu sangue para ele justificar todos quantos se chegarem a ele, arrependido, com o coração contrito, pobre, pequeno, com o coração submisso ao Cordeiro, a obedecê-lo e amá-lo verdadeiramente. Seguir as suas ordens, as ordens do Espírito Santo. O que ele mandar fazer, tem que fazer. E com amor, com carinho, sabendo que é o melhor para a pessoa. Então, e por esse trabalho árduo dele, como ele já me disse há algum tempo, eu ouvi a voz dele e eu já tenho muitos aqui. Feliz. Eu ouvi a voz dele feliz. E já tinha muitos lá. Ou seja, ele está satisfeito. Isaías viu ele satisfeito com o trabalho, com as almas que ele ganhou, com os peixes que ele pescou, com as frutas que ele colheu, a ceifa. Então todo aquele que trabalha, ele tem direito ao benefício, à recompensa. O preguiçoso não tem direito a nada. O preguiçoso é preguiçoso. Não tem direito a nada. Mas o que trabalha, ele vai dar recompensa. Então o Senhor trabalhou mais do que todos e a recompensa deles é as almas. E ele já tem quase todas lá. Falta poucas. Ele poderia encerrar até arrebatar se ele quisesse a igreja, mas ele quer mais almas ainda. Tem outras para ser alcançadas. Tem outras que estão amadurecendo, estão verdes ainda, né? Outras frutas que estão verdes, estão amadurecendo. É necessário que amadureça para ser colhida, para que ele arrebate a igreja, que não está longe. Amém? E a gente tem que se esforçar. O Senhor disse que no mundo ia ter aflição, mas que o Senhor venceu, também a pessoa ia vencer, que ele ia ajudar. Então a pessoa tem que se esforçar, com dor, sem dor, com sono, sem sono, com fome. Não é estar murmurando isso, aquilo, não. É fazer o que tem que ser feito. Se Deus mandou fazer, você tem que fazer. Acabou, tem que ter temor. Amém? Vamos ficar de pé. Louvado seja o Deus. Então, o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Ou seja, ele já está ali, então debaixo, está uns 2000 anos antes.
2000. Você já está vendo o futuro e se cumpriu. Tudo que tem na Bíblia vai se cumprir. Já se cumpriu uma parte e vai se cumprir. Pode botar isso na sua cabeça. Todas as profecias, são 36, elas foram cumpridas. Creio eu que Isaías teve uma visão do futuro, né? Viu Cristo sendo crucificado, viu ele sofrendo, viu todo ele desfigurado, o rosto desfigurado. Tudo que ele fala aqui, Isaías deve ter tido uma visão, ver tudo isso aqui. Foi oprimido, mas não abriu a boca, ele ficou calado, como um cordeiro levado ao matador. Ele cita tudo, todos os sofrimentos, por ser na sepultura junto com os ímpios e com o rico na sua morte, foi enterrado, né, no sepulcro de Jeremias, que era rico. Ele viu tudo e diz: foi da vontade do Senhor moê-lo, ou seja, moer o corpo dele mesmo, triturá-lo, para expiar o pecado. Ou seja, ele viu tudo o que ia acontecer mais de 2000 anos depois, e aconteceu, irmão. Por isso que Jesus dizia, para que se cumpra a palavra de Isaías, para isso, ou seja, tudo se cumpriu, ainda tem coisas que ainda irão se cumprir. Então, se você não quer obedecer a Deus, vai se cumprir a palavra, que você vai ser castigado no inferno eterno, irmão, qualquer um, quanto seja. Assim como os anjos desobedeceram, mais de 1 trilhão de anjos, creio eu, viraram demônios também. Você vai ser diferente, né? Já nasceu no pecado, vai ser diferente. O anjo era santo, né? Puro. Então, a alma que pecar, essa perecerá ao Senhor. Então, eles chamam ao arrependimento, que a pessoa se arrependa, começa a obedecer, irmão, porque a gente manda fazer uma coisa, tem que fazer. Inclusive, isso é uma ordem bíblica, obedecer aos seus pastores, seus guias. Se falar, assim, fica aqui, fica, sai daí, sai. Vamos agora, vamos. Pode, se não, fica para trás. Fica para trás. Amém? E o Senhor já tem há muitos. Louvado seja o Senhor. Vamos glorificar. Falta só o cordeiro. Coloca o Juan. Louvado seja o cordeiro. Santo, santo. Dê o microfone do Juan. Tem não aí? Você vai pegar esse aqui. Ah, pega esse aqui. Faz, tem um negócio aí. Glória ao Cordeiro. Então tudo se cumprirá, irmãos. Tem que obedecer para poder receber a vitória. Amém? E vai se cumprir. Há ter muitas almas lá. Se você obedecer, você vai estar lá. Se não, não vai estar e pronto, acabou isso. Não vai ter vitória. É uma coisa que já está. É no mundo espiritual, irmão. Foi determinado. Já o Satanás ser lançado lá de fogo. Não tem como escapar nada desses eventos que vai acontecer. Eles vão acontecer, não tem como não acontecer. Vão acontecer tudo que está dizendo aí. Agora é saber quem é que vai estar do lado do bem e do lado do mal. Quem é que vai estar no lado bom, do céu, quem vai estar no inferno. É saber isso. Mas o que vai acontecer, vai. Então, resta saber se você vai fazer sua escolha de perseverar até o fim, obedecendo a Cristo, que vai ser certeza Satanás ser derrotado, vai ser certa a sua vitória se você seguir a Ele, vai ser certo. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ou se você vai ficar por aí, desobedecendo e não receber vitória de nada. Né?
Ele tem vitória para dar. Ele dará vitória à sua igreja e seus santos. Aquele que o ama. Acabou. Amém? Vamos lá. Glória a Deus, Pai, sua igreja, boa noite. 39 dá para buscar. Bendito seja. Seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis deste sangue lavados, com roupas que tão alvas são, nós pecadores remidos, e perante seu Deus já estão. Por nós suportou, quão profundas as chagas, o quanto ele amou. Eis estas chagas pureza que a neve, o teu sangue nos torna, ó Jesus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Deus Jesus. Se de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais altos que a neve, o teu sangue nos torna, ó Deus Jesus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste
mais salvo que a deve ser. Se neste sangue lavado, mais salvo que a deve ser. Oh Deus. Em nome de Jesus, levanta as mãos e diga: todo mal se